começar? Olá! O Papo Literário de hoje é com o historiador e professor Thomas Giuliano. Ele é o organizador do livro Desconstruindo Paulo Freire, que entre os artigos que tem no livro, um é do padre Kleber Dias, que atua aqui em Bagé. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, Thomas, queria começar bem do princípio, antes de falar da tua obra e tudo mais. Quando tu começou a se interessar pela leitura? Bem, agradeço o convite, prazer conversar com vocês. Meu interesse pela leitura, ele vem desde assim da tenra infância. Eu me recordo, por exemplo, de algumas experiências literárias que foram muito importantes. A primeira, que vem à minha memória, tinha 8 anos, fiz o meu cadastro na Biblioteca Pública do Estado, na biblioteca de minha escola. Ambas instituições, ambos espaços foram fundamentais assim, para o meu desenvolvimento de leitor. Hoje, por exemplo, eu tenho uma atuação como professor na mesma biblioteca pública que um dia visitei enquanto criança. E no que envolve a biblioteca de minha escola, me recordo, por exemplo, da bibliotecária, Dona Maristela, e que em vários momentos indicava livros. E dentro dessas indicações de meu contato, enfim, com aquelas clássicas coleções Vagalume, obras da Agatha Christie, enfim, um livro que gostei muito de ler quando eu era criança e que meio que me marcou em um tipo de literatura que foi fundamental para que eu me desenvolvesse enquanto leitor, que o título era A Turma da Mão Preta, que eram investigações assim de certos crimes, o rapto do garoto de ouro. Então a minha vida literária, ela vem da infância, de espaços públicos, um espaço escolar que muito frequentei. Como aqui que a gente está hoje, que a gente está na Biblioteca Pública da cidade, né? E com essa experiência de contatos com os professores e principalmente com essa bibliotecária, que no que envolvia indicações de livros, ela foi realmente uma pessoa importante. E quem é que te incentivava a ler? Assim, tinha em casa algum professor, alguém que te incentivava além da bibliotecária? Minha mãe sempre me incentivou a ser leitor. Ainda, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu fui pela primeira vez na Feira do Livro de Porto Alegre. E lembro que eu recebi um valor de R$20, que era o que nós tínhamos ali, as condições para poder comprar de livros por causa dos irmãos, etc. Então aquele valor era recortado, então eu tinha meus R$20. Aí eu comprei Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie, e tenho um exemplar até hoje guardado, ainda está ali na minha estante, na minha biblioteca particular, eu coloco ali o meu primeiro livro, ele tem toda uma dignidade ali dentro do espaço. Então eu fui, assim, criança, tem esse meio, essa questão do espaço escolar. Havia, claro, uma indicação de família, como mencionei, e ainda o contato com autores importantes. Eu dei o destaque, por exemplo, a Agatha Christie, que li desde muito menino, e esse contato com essa autora foi, sem dúvida, inspirador. E a escrita, assim, quando é que ela surgiu na tua vida? Tu já gostava de escrever desde essa época de infância, de criança, assim? Ou foi uma coisa que surgiu depois, mais na adolescência, fase adulta? Como que surgiu a escrita? Assim, quando criança, eu gostava de escrever de maneira um pouco marginal, certos diários, inspirado em um desenho chamado Doug Funny, e eles começavam o desenho escrevendo em diários, etc. Eu ainda muito menino gostava de ter a experiência de escrever em um diário. Mas eu não posso dizer que eu tenha tido um interesse pela escrita na infância. Eu posso dizer que isso começou a se desenvolver a partir da adolescência, início de fase adulta. Em que sentido? Quando eu comecei a sentir necessidade de registrar certas impressões sobre as coisas das mais variadas. Então, conforme eu fui fazendo isso, eu fui desenvolvendo essa, digamos, não diria nem capacidade, que seria um pouco pedantismo, mas assim, esse interesse de escrita. E conforme, por exemplo, eu fui me aprimorando enquanto leitor, em que eu fui conhecendo grandes estilistas de nossa língua, como, por exemplo, Gilberto Freire e outros, eu comecei a ver o quão requintado é o desenvolvimento da escrita. Então eu comecei a me apaixonar por essa capacidade de ser artífice no desenvolvimento de um texto. Então hoje eu tenho uma predileção por estilistas e necessariamente quando escrevo algo, eu almejo não necessariamente o estilo pelo estilo, mas o fim didático e como desenvolver para obter este determinado fim, como obter isso a partir de que estilo. Então, dentro desse processo, eu comecei a me interessar, digamos, fase adulta, de uma maneira um pouco mais técnica sobre a capacidade de escrita.
E como é que veio, tu é historiador, né? Como é que veio esse teu interesse por cursar História? Perfeito. Primeiro, eu sempre gosto de fazer a distinção que o historiador e o acadêmico, infelizmente hoje no Brasil, são tratados como sinônimos. Mas, por exemplo, pensemos aqui nos nossos grandes historiadores de maneira cronológica. Varhagen, Capistrano de Abreu, enfim, não eram graduados necessariamente em História. Então, a minha paixão, ela sempre foi pela História e não necessariamente pela academia, ainda que graduado em História. Infelizmente, hoje, a gente tem uma excessiva burocracia dentro dessa obtenção do próprio título de historiador. E isso invalida muitas vezes o processo investigativo do que é ser historiador. Ou seja, você, por exemplo, poderia tranquilamente desenvolver uma obra historiográfica de altíssima relevância desde que cumprisse determinadas regras de investigação. Não precisaria necessariamente ter o diploma específico. Eu não invalido, claro, o diploma no todo e etc. Mas eu sempre tive o interesse de ser historiador de uma maneira muito prévia ao ambiente universitário. Eu tive muita relutância, inclusive, para entrar na faculdade. Eu não queria entrar, eu achava que eu conseguiria tranquilamente desenvolver isso sem espaço universitário. Pois bem, no que envolve a minha paixão pela história, que é basicamente o meu oxigênio intelectual, é aquilo que mais gosto de estudar e etc., especificamente História do Brasil, vem desde muito menino. Eu não sei dizer bem ou mal como isso se iniciou, mas eu posso garantir que no ano 2000, eu tinha 10 anos, a carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, ela circulou o Brasil inteiro, e lembro de ir lá com 10 anos, muito animado, estar visitando ao lado dela com fotos. Lembro de, com 11, 12 anos, quando indagado era, falava que queria ser professor de História, queria ser historiador. É claro que, né, na infância eu tinha uma imagem que era um pouco de Indiana Jones, aquela situação de querer investigar as coisas, de achar que o historiador era uma aventuras e uma coisa quase como um arqueólogo, e ao mesmo tempo uma imagem meio Sherlock Holmes. Eu tinha essas duas estéticas assim de como ser historiador. Isso desde muito menino, e nunca pensei em fazer outra coisa, a não ser, claro, aquelas oscilações que são naturais de determinadas fases. Exemplo, para quem gosta, eu sempre falava assim, eu quero ser jogador de futebol. Depois, passando essas coisas mais efêmeras, assim, eu sempre disse, não, eu quero ser historiador. Então, vem desde muito novo. Eu não sei dizer como isso começou, mas sei que é de há um bom tempo, e esses episódios, assim, ilustram bem isso. Mas faz diferença, né? Tu ter a graduação no sentido de conhecimento, de aprofundamento disso. Digamos assim, faz, mas poderia fazer muito mais. Aí são duas etapas, assim. Para qualquer coisa na vida, para o bem, para o mal, para os mais diversos relacionamentos, nós temos níveis. Pensemos assim, você tem um amigo que você gosta mais do que outro. Isso é natural. Então, essa hierarquia. Digamos que o curso de História tem uma potência para poder fazer muito mais do que necessariamente faz. Então, assim, dentro de uma hierarquia, produz um bem. Mas este bem, ele é muito limitado frente ao potencial, por exemplo, de que autores deixaram de uma investigação densa, de uma tradição historiográfica que o Brasil já teve e hoje tem de uma maneira muito oscilante. Há um abismo, por exemplo, de nossos grandes historiadores vivos com necessariamente o que a academia tem produzido no mais contemporâneo. Então, esses são problemas que, em boa medida, discuto no próprio livro. A tua primeira obra foi sobre o Paulo Freire, né, que ele é um aclamado educador, né, no Brasil ele é muito aclamado. Mas antes de a gente falar do livro em especial, eu queria saber como é que foi teu primeiro contato com ele, como tu conheceu ele? Perfeito. Meu contato, assim, com o Paulo Freire, primeiro, durante uma boa etapa da minha vida, na adolescência, início de fase adulta, eu tinha uma outra visão política, uma outra visão existencial. E o meu contato, nessa época, ele era muito mais auditivo, mas era um auditivo no modo mais corriqueiro. Isto é, Paulo Freire é um sujeito que ele é muito menos lido e, em certo sentido, ele é conhecido por pedaços, fragmentos de seus textos. E eu o conhecia, nessa época, por fragmentos. Ocorre que, no início do processo acadêmico, do meu processo acadêmico, nós tínhamos algumas cadeiras que reúnem ali as humanidades de maneira um pouco mais abrangente. Então,
há pessoas das ciências sociais, história, as pedagogas, enfim, dentro dessas disciplinas. E o que aconteceu? Que lá, Paulo Freire era um autor, de várias maneiras ele era indicado, sempre com pedaços de textos, porque um dos problemas da academia hoje no Brasil é que assim, só para fazer um gancho para chegar em Paulo Freire, a pessoa pode terminar um curso de história sem ter lido um livro inteiro, só lendo polígrafo aqui, polígrafo ali, preenche a cadeira, tira a sua determinada nota, passou, ok, segue o baile. Acontece que Paulo Freire ele era ensinado sempre por pedaços. Como eu comecei a me interessar, e sempre foi uma das minhas pretensões intelectuais, estudar o Brasil com imersão, Paulo Freire, sendo ele patrono da educação brasileira, no início então do meu processo acadêmico, quando eu comecei a detectar nessas cadeiras conjuntas de que ele era um autor, muitas vezes referenciado, etc., eu disse, não, eu não vou me basear nestes polígrafos, eu vou atrás de seus livros. Então eu comecei a ler as suas obras, ler Paulo Freire a partir de Paulo Freire. Então, exemplo, peguei, na época ali fiz uma certa investigação, muito parcial, muito subjetiva até em certo sentido, de seus textos, dentro de uma cronologia de sua vida, e a partir disso eu comecei a lê-lo. E conforme eu fui lendo Paulo Freire, que aí sim eu posso dizer que eu o conheço. Outrora, na circunstância da época, eu o conhecia de ouvido. A partir desse momento de faculdade, de imersão, de querer ler um autor a partir do autor e não necessariamente a partir de um recorte, muitas vezes intelectualmente tendencioso na forma como foi escolhido, eu comecei a estudá-lo. E estudei a partir de seus textos, o que de fato dá um respaldo a toda essa investigação, porque, claro, que a pergunta não toca no livro, mas são coisas que dialogam, evidentemente. Eu não comecei a desenvolver uma pesquisa em Paulo Freire, buscando criticá-lo. Quando eu fui estudá-lo, eu fui ler os seus textos. Objetivamente era isso. Quando em 2010, 2011, 2012, quando eu comecei a estudá-lo com muita, digamos, imersão, com maior envolvimento, nessa época eu não imaginaria que em 2017 eu teria lançado o Desconstruindo Paulo Freire. O 2017 só existiu por causa de 2012, em que um futuro historiador com uma certa angústia intelectual de querer entender o Brasil e por que aquele homem é o nosso patrono, leu as suas obras e dentro dessa leitura detectei alguns problemas que aí culminam no Desconstruindo Paulo Freire. E qual foi a tua primeira crítica, ou a que mais se destaca, assim, sabe, para criticar a obra dele, algo que ele defende? Bom, primeiro assim, não foi a primeira que eu detectei, mas eu acho que é a mais séria. Entre todas é que ele defendeu o genocídio. Nessa linguagem. Ele tem frases assim, por exemplo, que a revolução ela é biófila, ela é criadora de vida, ainda que para gerar vidas, ela tem a liberdade de gerar vidas. Então, vamos pensar sobre esta frase. A revolução que ele defende, ela tem a capacidade de gerar vidas. E para gerar essas vidas, ela tem o direito de tirar vidas. Por exemplo, você pode ter a visão política que você quiser. Pode ser de esquerda, anarquista, etc. Agora, quando você defende o genocídio, a revolução, a sua revolução, e esta sua defesa lhe dá um respaldo para que a sua visão de mundo ela consiga determinar o que deve ser criado em matéria de vida e o que deve ser extirpado, necessariamente estamos falando com um homem que defendeu o seu genocídio. Ortega Gasset, um filósofo que muito gosto, ele tem uma frase que eu considero magistral. Esquerda e direita são duas formas das pessoas escolherem ser imbecis. E basicamente o que Paulo Freire fez foi usar o extremo de seu comportamento no que envolve a sua passionalidade de esquerda para fundamentar uma visão de mundo. E esta visão de mundo a que ele defendeu na Pedagogia do Oprimido, não estou dizendo nada que tenha saído da minha cabeça, essa visão de mundo era uma visão totalitária de esquerda. Pois bem, isto foi, sem dúvida, aquilo que no meu processo de leitura mais me agrediu enquanto leitor. Acontece que, por exemplo, não é o único limitador de seu pensamento. O seu pensamento tem problemas no que envolve a pedagogia,
Seus pensamentos e seus escritos têm um problema no que envolve a sua relação com as humanidades. Seu pensamento tem uma visão de história abjeta. Seu pensamento tem, por exemplo, uma visão de Brasil muito parcial. Para não parecer assim, é uma crítica de alguém que não é de esquerda e por isso está xingando Paulo Freire, alguma coisa desse tipo. Porque sempre tem o ouvinte médio ou o ouvinte muitas vezes desonesto, que eu não estou dizendo nada disso, que chega a essas conclusões. Mas vamos comparar Paulo Freire com um grande marxista brasileiro que foi o Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior, por exemplo, marxista com uma visão de mundo, uma visão existencial em partes parecida com a de Paulo Freire, ele reconhecia vários méritos no processo histórico de Brasil, mesmo tendo uma visão crítica a esses mesmos processos. Enquanto que Paulo Freire, por exemplo, não. Era aquele homem que tinha uma conclusão determinada sobre um processo histórico e desenvolvia todo o resto para chegar a esta conclusão. Em outras palavras, pensemos, eu quero estudar a história desta cadeira. O que eu preciso fazer? Eu preciso procurar um itinerário para entender por que esta cadeira está pintada de branco. Eu não posso simplesmente, a partir do meu processo de investigação, forçar uma ideia em que eu já estabeleci pela conclusão da cadeira. Exemplo, durante o caminho a cadeira foi preta. Eu não posso ignorar essa informação, se eu quero de fato apresentar aquela história. E o que Paulo Freire fez objetivamente no que envolve história? Pensemos, tinha uma forma muito reduzida de interpretar o nosso próprio passado. Era aquela dialética mais grosseira do marxismo mais vulgar. Exemplo, aquelas oposições. Português no Brasil sempre foi sinônimo de aquele que expropriou o país, sinônimo de bárbaro. Caio Prado nunca fez isso. Então, é uma limitação, um reducionismo na forma como ele interpretou a história. Só que este não é o pior de seus, não é o maior de seus problemas. Muito pelo contrário, nós temos numa hierarquia, para concluir essa síntese. Numa hierarquia, defendeu genocídio e genocidas. E defendeu de maneira apaixonada. Pensemos, fazendo uma comparação, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart foi um homem de esquerda no período militar, foi perseguido, etc. Ferreira Goulart, durante as décadas de 90, início dos anos 2000, disse, reconsidero as minhas posições, me equivoquei. Pensemos em outro, Fernando Gabeira, me equivoquei. Paulo Freire, por sua vez, acompanhou a Revolução Cultural Chinesa, ou seja, estamos falando aí de milhões de mortos, acompanhou a Revolução Cubana, acompanhou, por exemplo, outras disseminações de pensamentos totalitários. E o que ele fez? E ele morreu em 97. Ele em nenhum momento disse, me equivoquei. Chamou, por exemplo, a Revolução Cultural Chinesa de uma excelente, de uma boa prática política. A Revolução Cultural Chinesa culminou em milhões de mortos. Aí você viu isso 30 anos depois e você não disse, errei. Chamou, por exemplo, Fidel Castro e Che Guevara de dois homens que amavam o seu povo. Que amor! Por que você não diz errei? Por que outros disseram? Então eu considero, no que envolve Paulo Freire e as minhas leituras, numa cronologia. Quando eu li as suas obras, eu tinha uma pergunta, que era por que ele, e na época já existia o debate de que ele seria alçado a patrono, coisa esta que ele foi em 2012, por que este homem tem a importância ou é insensado do jeito que é? Essa foi minha primeira pergunta, eu comecei a estudá-lo. Em 2015, eu lancei um curso sobre o pensamento de Paulo Freire, apresentando os seus limites. Em 2017, com o livro. Na hierarquia, os maiores problemas de Paulo Freire, então, objetivamente. Primeiro, defender o genocídio. Nas suas mais diferentes aplicações e, mais do que isso, na filosofia do genocídio. Como apresentei naquela frase, a revolução é biófila. Enfim. Ponto 2. Pedagogicamente, é um autor limitado. Ou seja, instrumentaliza a pobreza, a limitação do aluno. Ao invés de pegar este aluno e de fato desenvolvê-lo de uma maneira bem mais ampliada no tocante àquela realidade, ele pega o pobre e o desenvolve em cima especificamente da pobreza. Pensemos, e vou usar um exemplo dele, se o aluno vem de uma chamada comunidade, um aluno pobre, um aluno vulnerável, e no Brasil nós temos isso. O Brasil até hoje é um país sem saneamento básico pleno. O Brasil tem vários problemas na ordem social que são inescapáveis. Então, vem um aluno pobre. E este aluno, por exemplo, gosta de Beethoven, gosta de ler Thomas Mann, gosta de ler o Gustavo Corsão. Na visão de Paulo Freire, este aluno tem um hospedeiro de burguesia, um hospedeiro de alguém que está alienado às suas condições. Pera lá, e a liberdade daquela pessoa?
ele é obrigado a fazer passinho de funk, ele não pode gostar de Beethoven só porque necessariamente ele saiu de uma determinada comunidade. Então esse reducionismo toca no problema pedagógico de Paulo Freire, que é o que eu estou listando aqui na hierarquia. Nós temos ainda um quarto problema, a interpretação histórica que ele deu ao Brasil. Quinto problema, um problema do ponto de vista de sua pessoa. Pouco interessa, eu sempre dou esse exemplo, se a barba de Paulo Freire é bonita ou feia. Eu não estou discutindo quinquilharias ou anedotas de sua especificidade humana. O que eu estou dizendo neste ponto é que foi um homem que não reconsiderou as suas posições. Errar ao longo da vida é algo inescapável, certo? Todos nós, ouvintes, você, eu, ao longo da vida cometeremos e já cometemos os mais diferentes tipos de equívocos. O problema é quando você percebe que você cometeu um equívoco em um nível tão elevado quanto o que ele, por exemplo, cometeu defendendo o genocídio e genocidas, e em nenhum momento, tendo a realidade o agredindo, reconsiderou seus posicionamentos. Então esses 5 são talvez os maiores problemas de seu pensamento. Fora que a gente poderia elencar ainda questões como, a pergunta foi anterior sobre escrita, etc. Eu considero a escrita dele muito ruim, do seu ponto de vista de estilo. Acho, por exemplo, ele excessivamente hermético. Então nós poderíamos ainda ampliar esses problemas de seu pensamento. Coisa esta que, bem ou mal, o livro acaba apresentando de maneira até mais ampliada do que aqui estou falando, evidentemente. E como é que surgiu a ideia do livro, né? Vou publicar um livro com este assunto. Como é que surgiu a ideia? O início da produção, como foi? Pois bem, eu lancei um curso em 2015 com o título Desconstruindo Paulo Freire, que era o resultado de 3 anos de estudo denso em suas obras, como, por exemplo, Pedagogia da Autonomia, Educação e Mudança, Pedagogia do Oprimido, enfim. Acontece que, de uma maneira até inesperada, o curso foi um sucesso. Então, o que acontece? Você tem ali um resultado... Isso em Porto Alegre? Não, o curso foi online. O curso foi um sucesso não só sob o ponto de vista de, digamos, de resultados financeiros, alguma coisa desse tipo, mas ele foi um sucesso por quê? Porque os alunos tinham interesse real em estudá-lo. Então eu recebia, costumeiramente, boas perguntas. Pessoas queriam de fato estudá-lo, compreender o fenômeno Paulo Freire. Então, detectei que havia uma demanda reprimida. Durante o ano de 2016, eu recebi um convite para escrever alguma coisa sobre Paulo Freire. Acontece então que, depois desse convite, eu comecei a amadurecer a ideia de fazer um material sobre Paulo Freire e não necessariamente aquele livro que fui convidado a fazer. Então, dentro desse processo de amadurecimento, a gente tem, primeiro, várias conversas que tive, como, por exemplo, com o próprio Padre Kleber, que está no livro, aqui, bageense de adoção. Então, dentro dessas conversas com ele, com outros amigos, enfim, eu comecei a amadurecer a ideia de organizar esse material. Então, cronologicamente, temos um curso. Este curso obteve um resultado interessante, do seu ponto de vista intelectual. Detectei que havia uma demanda reprimida, pois, lamentavelmente, Paulo Freire ele não é um autor analisado de uma maneira um pouco mais abrangente. Pensemos, o livro é chamado, de maneira muito equivocada, como se fosse um livro polêmico. Mas é evidente que o livro não é um livro polêmico. O livro é acadêmico, quem lê o livro detecta ali que há uma análise, que há imersão dentro desses temas. Mas pensemos assim, determinado intelectual, seja ele Paulo Freire, seja ele Gilberto Freire, seja ele quem for, produz algo. Produz necessariamente para ser lido, ser analisado. Se você concorda, discorda com os resultados de Paulo Freire ou do Thomas Juliano, é outra discussão, mas fundamente esse processo. E foi isso que fiz. Eu detectava que Paulo Freire, quando analisado, ele era analisado sempre por seus pares ou asseclas. O que fiz foi, a partir de seus textos, desenvolver um estudo que obteve um resultado e, a partir desse resultado, recebi um convite, amadureci a ideia de fazer algo e aí eu organizei, convidando pessoas capacitadas, com diferentes recortes, para que Paulo Freire fosse analisado de uma maneira mais abrangente, já que toda a vida humana ela é formada por um conjunto de somas. Temos, por exemplo, as nossas experiências na escola, experiências intelectuais, as experiências das mais diversas. E o que fiz?
convidei outros 5 autores, recortando Paulo Freire em especificidades intelectuais importantes. Esses, desculpa te interromper, mas os artigos, tu que selecionou, assim, não foi tipo, não foi uma concorrência, né? Concorrência, uma competição. Não, os melhores artigos, isso, não, eu fiz o quê? Eu sou muito privilegiado em um campo porque convivo com pessoas capacitadas do ponto de vista intelectual. Então, eu sou muito bem municiado sobre isso. Pensemos assim. Processo seletivo, era essa palavra que tinha me faltado, foi processo perfeito, seletivo. Perfeito. Exemplo assim, o Rafael Nogueira, que é um dos autores, o Clístenes, que também é outro autor. Muitas vezes conversávamos sobre Paulo Freire. Então, já era algo que estava no nosso ambiente intelectual. Eu já conhecia de maneira prévia as suas, digamos, capacidades analíticas sobre o pensamento de Paulo Freire em determinados recortes. O mesmo cabe, por exemplo, ao professor Racalage. O professor Racalage é um homem que tem um estudo sobre os construtivistas de maneira bem mais ampliada do que necessariamente ao ambiente socioconstrutivista brasileira. Então eu já conversava com ele sobre este ambiente, e não apenas em cima, claro, especificamente de Paulo Freire, mas em torno de outros autores. E o mesmo cabe, claro, às minhas conversas com o próprio Padre Kleber. Então, já havia um ambiente em que eu detectava de maneira prévia de que eu estava muito bem municiado por pessoas que conheciam algum recorte, de maneira bem aprofundada sobre Paulo Freire. Então, em 2015, desculpe, em 2015 gravamos um bate-papo, certa vez, eu e o Rafael Nogueira, sobre a pedagogia do oprimido e a educação bancária. Então, note, em 2015 existia essa conversa e o capítulo dele fala exatamente sobre a educação bancária. Então, eu não precisei necessariamente meditar muito para selecionar os textos, fazer os convites, apresentar os temas. Já estava na minha realidade, basicamente, bem constituída a vida intelectual de Paulo Freire e o processo que formou aí o Desconstruindo Paulo Freire. Bom, e tu também tens um site, né? Como é que é esse teu projeto? No site tem conteúdos de história, como é que funciona? O site é aquilo que felizmente demonstra que eu não sou necessariamente o homem só Paulo Freire, né? Pensemos, eu gosto de dar esse exemplo, né? Pensemos, quem gosta de rock, por exemplo, você tem o Nirvana. O Nirvana é muito mais do que Smells Like Teen Spirit, para quem gosta. Então, eu sempre digo, né, que o Paulo Freire, eu sou muito mais do que o Paulo Freire. E basicamente a minha vida intelectual, de fato, ela se estrutura dentro da história do Brasil. Que, claro, Paulo Freire participa dela. Então, retomando aquela ideia de que eu comecei a estudar Paulo Freire a partir de um interesse em cima, claro, de Brasil, e ele sendo patrono da educação brasileira, título questionável, ele, de fato, torna a minha angústia mais do que justificada. A História Expressa, enquanto site, enquanto projeto, é justamente isso. Apresentar as minhas conclusões intelectuais sobre diferentes processos históricos, ou mais do que isso, autores, determinadas análises, apresentação de aulas, enfim. Então o site, ele se estrutura com aulas abertas, aulas acessíveis a todos que desejam, de fato, estudar Brasil a partir de minhas investigações. Temos cursos fechados. Temos ali textos inéditos. Exemplo, estou para lançar agora, não sei quando, bem ou mal a conversa irá ao ar, mas estou para lançar um capítulo ali, digamos, um pouco mais que um artigo, sobre o presencialismo no Brasil, porque é um sistema que considero falho. Não é discussão, não é necessariamente política, o partido A ou o partido B. É uma discussão sobre, digamos, como Nabucco definia, a política com P maiúsculo, ou seja, discutindo sistemas, modelos, estruturas nesse processo. Então, no meio dessa construção, o site tem essa característica. Textos, aí ao mesmo tempo cursos, aí ao mesmo tempo aulas abertas,
Então, dentro desse molde. E tu tens planos literários para o futuro? Tenho vários. Não sei se eu vou conseguir, né? Não sei se eu vou estar vivo até lá. Mas assim, tenho vários. Pode estar um ou dois? Assim, evidentemente que eu quero ainda produzir muita coisa sobre a história do Brasil. Há muito a se dizer. Então, tenho muita pretensão em cima disso, né? Eu estou para lançar, muito provavelmente no início de 2019, ou assim, para ter melhor colocado, durante o ano de 2019, eu vou lançar um estudo sobre um historiador brasileiro, que é o João Camilo de Oliveira Torres. Esse estudo se chamará O Homem à Montanha, um estudo sobre a historiografia de João Camilo de Oliveira Torres. Então, este é minha próxima aventura. Mas assim, a partir desta aventura, eu já tenho outros projetos em vista nesse sentido. Eu espero, assim, eu sempre brinco, né? Determinadas conversas às vezes caem, você ainda vai se aposentar? Eu disse, não, eu espero com 70 anos estar no meu auge, 80 anos estar no meu auge, porque o historiador é assim, né? O historiador é que nem vinho, né? Quando bom, quanto mais velho, melhor, né? Bom, então, para finalizar, Thomas, eu queria que tu desse uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Perfeito. Eu até trouxe o exemplar. Aqui, ó. Lições de Abismo, Gustavo Corsão. É o que eu indico aos telespectadores. Eu estou lendo, então, assim, a minha indicação é um autor que conheço razoavelmente bem, mas uma obra, o seu romance, o único romance que escreveu, e que eu estou fascinado. E uma obra que eu já tenha lido, que já tenha tido contato, eu indico Minha Formação, do Joaquim Nabuco. Assim, é um livro inescapável. Tá bem, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos no próximo domingo, às 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.